Olá. Opa. Tá tudo bem, Kátia? Boa noite, Ale. Olá, Olá, Kátia, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Passou bem esse dia? Passei. As crianças estão voltando às atividades lá na organização, então início das atividades da creche foi um chororozinho dos nenéns, dos bebês, mas foi uma delícia. É, eles choram na entrada, mas depois é só abraço, né, com os amigos. É, é que como é a primeira semana que eles se separam da mãe, é um pouquinho mais difícil, né? Na verdade, acho que é mais difícil até para a mãe do que para os bebês, mas eles se É, acostumam. ainda não criou o costume. E você, como foi o seu? Ah, tudo bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar. Acho que Imagina. a gente pode aproveitar e acho que até pelo número de pessoas que estão aqui, acho que a gente já pode engatar e começar a nossa entrevista. Tudo bem para você? Tudo bem, tudo certo. Tá bom. Kátia, a gente sabe, né, o Zuben contou para todo mundo que você faz parte do Projeto Arrastão. Antes da gente começar, então, a falar do Projeto Arrastão, por que você não fala um pouquinho de você e daí como você conheceu o Projeto Arrastão? Tá bom. Bom, eu sou Kátia, sou publicitária, mas eu sou uma pessoa que sempre, começou com atuação social, assim, desde muito cedo, assim. Com eles a gente fazia trabalhos de entrega de alimentos para moradores de ruas ali na região do Minhocão. Isso década de 90, já sou quase uma senhora. E, e aquilo me instigou para a vida mesmo. Então, eu fui estudar comunicação, também não venho da família mais rica do mundo, mas também longe de vir de uma região de alta vulnerabilidade. Então, consegui estudar, né? Com passar na faculdade, essas coisas, e no meu primeiro trabalho já tinha um cunho social no sentido de eu trabalhei na Secretaria da Saúde primeiro, no controle de doenças, e ia visitar muito comunidades carentes afetadas por doenças de uma forma geral, né, pela vigilância sanitária. Então, desde cortiços, presídios, então tinha muita coisa nesse sentido, e sempre me identifiquei muito. Quando eu consegui o primeiro trabalho numa empresa mesmo, como estagiária, já foi também para pensar em projetos, trabalhar numa área que pensava em projetos sociais e como impactar isso, né? Como impactar as pessoas, principalmente com educação. Trabalhar na área de tecnologia e trabalhava em implementação de projetos educacionais na América Latina. Isso foi muito legal. Depois fui trabalhar também no Instituto de Sustentabilidade de um banco, e lá eu conheci o Projeto Arrastão. Eu trabalhava numa empresa, né, que é a apoiadora e que é fundadora. A família dessa empresa é fundadora do Projeto Arrastão, e o que me picou foi trabalhar num mutirão de melhorias habitacionais, num projeto que chama Cor Arrastão, que o Projeto Arrastão fez ali na região do Campo Limpo durante 20 anos.
e que restaurou mais de 700 casas e era uma coisa sensacional, assim, de mobilização comunitária. E aquilo me trouxe. Aí eu acabei saindo do banco e indo para o projeto. E agora já estou lá, já faz 10 anos e, e é muita alegria trabalhar com a motivação de saber que você está contribuindo para a vida das pessoas, sabe? É muito diferente você trabalhar só para ganhar seu dinheiro mesmo, ou do que você trabalhar realmente com sentido. Isso faz toda a diferença no dia a dia, né? Como você perguntou, como é que foi o meu dia? Bom, o meu dia foi com... Sim, eu fiz planilhas, fiz reuniões e peguei crianças no colo porque eles estavam chorando. E tem esse afeto todo e essa alegria toda de fazer parte de uma coisa tão... de um dia a dia tão humano, sabe, com as famílias. Com certeza não posso dizer que não foi um dia com bastante emoção. Com certeza. Mas, Kátia, você comentou algo que me fez pensar. Você saberia dizer de onde que veio toda essa... Que você comentou, né? Eu não sei muito exatamente como dizer, mas você comentou que você tem todo esse sentimento ali de querer ajudar as pessoas, sempre teve presente em você. Você tem ideia de onde veio? Se veio de uma experiência, de... Às vezes, né, da sua família, contato, alguém específico, um conhecido seu. Tem alguma ideia? Olha, eu acho que foi um tempo atrás alguém me perguntou sobre isso e eu fiquei pensando muito porque eu realmente não conseguia me lembrar exatamente. Porque eu não cons... E aí, a minha primeira lembrança em relação a esse tema de experiência, quando eu devia ter, eu acho que uns 7, 8 anos, eu fui eu estava fazendo catequese ainda já nessa igreja e a gente foi levar alimentos para as famílias há muito tempo atrás, antes de ter o metrô Sumaré, ali embaixo daquele viaduto moravam várias famílias. Um grupo de crianças foi levar alimento para algumas famílias que tinham ali. E eu fiquei amiga de uma das crianças das famílias atendidas. Engraçado, porque eu me lembro dessa menina até hoje. Ela tá na minha memória. E eu acho que aquilo, de alguma forma, me mobilizou, sabe? De entender que são questões sociais e não relacionais, sabe? De que a gente pode estar perto. Não existe uma barreira real para a sociedade de uma forma geral fique melhor. Eu, pessoalmente, eu entendo que o nosso trabalho ele tem uma questão política muito, muito forte, mas eu acredito muito no trabalho concreto, sabe? Da ação, de você fazer, de você arrecadar, de você levar, de você escutar, sabe? Então, a escuta, no final, eu acho que a escuta é tão fundamental, né, para a gente saber o que está realmente acontecendo com aquelas pessoas e para realmente não... às vezes elas se autoajudam só de serem escutadas, só de terem a oportunidade de falar e se autoescutar, e aí a gente pode ir contribuindo da melhor maneira possível para que as coisas se desenvolvam, né? Agora que a gente já conheceu, acho que a gente pode entrar um pouquinho mais, né? Ação, que conta aqui para quem ainda não. Desculpa, falhou um pouquinho, Ivan. Você pode repetir a pergunta? No caso, a pergunta que eu fiz foi se você poderia contar um pouquinho para a gente, para quem não conhece, o que é, né? O que é, como funciona
Projeto Arrastão. Ah, claro. O Projeto Arrastão é uma organização social que fica ali na região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, bem na periferia. E é uma organização que hoje já tem 53 anos, que trabalha o desenvolvimento comunitário ali da região, acolhendo as famílias em alta vulnerabilidade. A organização foi fundada por voluntários, né, voluntariás, na verdade, porque eram grupos de mulheres que, na década de 60, mobilizaram um movimento social de voluntariado aqui na cidade de São Paulo, que se chamou Clube de Mães. Ainda tem alguns clubes de mães aqui na cidade. E esses clubes de mães, elas trabalhavam a questão de orientação social para as mulheres, principalmente mulheres que, de alguma forma, estavam excluídas na sociedade, na sua maior parte mães solteiras. E desse trabalho, né, dessas rodas de conversa, né, que a gente trabalhava a questão do empoderamento feminino, da orientação familiar, efetivamente, de como cuidar dos filhos, educação dos filhos, e aí esses filhos vinham junto, e aí as crianças foram crescendo, né, e aí os programas educacionais aconteceram. Hoje o Projeto Arrastão é uma organização que tem sua importância na região, atende pelo menos 14 mil pessoas por ano. Nesses 2 últimos anos de pandemia, a gente teve um salto gigante por conta da emergência toda que aconteceu. Então, em 2020, a gente atendeu mais de 70 mil pessoas, e a gente está estimando, terminando os cálculos agora, mas acredita que esse ano também atendeu mais de 50 mil pessoas. Então, esse ano de 2021. Organização que tem a sua área social como coração, que vai receber a família, entender quais são essas vulnerabilidades sociais, que na verdade, a gente fala tecnicamente vulnerabilidade social, mas eu chamo de que são os fatores que levam aquela família a estar numa situação de pobreza. E aí, essa área social é o coração da organização e acaba funcionando um pouco como um hub, porque como não dá para a gente fazer tudo, então a organização tem muitos amigos, né? A gente acaba trabalhando em rede com outras organizações de outros serviços, então eu entendo qual é a demanda daquela família, entendo quais são as vulnerabilidades dela, e vou trabalhar junto com abrigos, com organizações especializadas, por exemplo, em violência doméstica, independência química, com os CAPs, com as UBSs. Então, é essa rede que faz o fortalecimento do território, não só do território, mas das pessoas que vivem naquele território, né? É assim que a gente consegue fazer com que esses fatores que levam aquela família a uma situação de pobreza sejam minimizados, né? Então, esse trabalho coletivo e essa ação colegiada em rede, ela é fundamental para conseguir acolher e fazer com que as famílias não se percam nesse processo tão árduo que é a pobreza. Além disso, a organização tem 4 programas educacionais, socioeducacionais. Então, a gente tem uma creche lá dentro, por isso que eu estava falando dos pequenos. A gente tem uma creche que atende em período integral as crianças ali da região do Campo Limpo. E a gente tem programas de educação complementar à escola, né, que são um centro da criança e do adolescente, para atender crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, no contraturno da escola, e um programa de formação de jovens, que também atende jovens pensando na capacitação profissional, na inserção do mercado de trabalho. E esses 2 programas são muito pensados também em como fortalecer as aprendizagens
dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens, considerando que a gente ainda tem muita dificuldade com as escolas, né? Assim, muita dificuldade. Esses 2 anos, então, de pandemia foram mais complexos ainda no processo educacional dos meninos. Então, a gente procura trazer conteúdos de forma mais transversal, de forma lúdica, e conteúdos que, teoricamente, você só poderia ter numa escola de muita qualidade, como tecnologia, né, como educação ambiental, que são conteúdos que já são diferenciados e muito mais modernos do que exclusivamente os conteúdos que a gente via antigamente nas organizações sociais. Acho que a nossa visão para isso é sempre da gente conseguir oferecer o máximo de oportunidades, o máximo de oportunidades para mostrar para eles, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que eles podem ser o que eles quiserem. E para isso, para que eles possam ser o que eles quiserem, a gente precisa oferecer acesso e diversidade de conteúdo. E aí, enfim, o último programa, eu diria assim, último, mas não menos importante, é o programa de empreendedorismo, né, que aí a gente trabalha com jovens e adultos que querem empreender na periferia, né? Que aí a gente já tem um outro processo de pensamento que faz com que que traz essa autonomia para, né, o morador de periferia, né? De que é possível sim empreender, de formar seu negócio e de criar renda com isso, né, de uma forma mais contemporânea, trazendo ferramentas de startup, de design thinking, né, e hoje em dia é tão mais possível com a internet, né, com tantas ferramentas virtuais que a gente tem para ajudar no trabalho, e isso tem esse caráter, e também e na formação de jovens também, tem muito um olhar para esse mercado de trabalho que hoje em dia não é mais exclusivamente da empregabilidade, né? O quanto que tem crescido o home office, quanto que tem crescido o empreendedorismo, e de que trabalhar e gerar renda não é exclusivamente mais eu ter um emprego lá de carteira assinada, mas de que é possível sim eu sustentar minha família, eu ter minha autonomia, ter meu próprio negócio, ter autoestima, fazendo o meu próprio trabalho, usando o meu talento para isso. Falei demais, Ivan. Não, mas eu acho que, permita-me se eu puder dizer, acho que muito que o projeto Arrastão tenta trazer é cada vez mais você trazer autonomia àqueles que não conseguem ainda ter a mesma, né? Acho que na década de 50, com o projeto Entre Mulheres, e hoje ajudando as crianças, diversas pessoas, até pessoas em situação de rua, e acho que é uma missão assim muito bonita, né? Muito importante. Ainda mais que são pessoas que vão estar fazendo isso, né? Vocês necessariamente não precisariam estar fazendo isso. Vocês poderiam simplesmente chegar e falar assim, não é responsabilidade minha. O cara tá na rua porque quer, ou o governo pode ajudar, etc. Mas não, vocês vão atrás. Porque assim, é uma ação muito bonita, né? Sim, eu acho que acho que todos nós que trabalhamos lá, e eu acho que existe um movimento também. Acho que a pandemia trouxe um pouco disso, né? De que o terceiro setor, no sentido de trazer mais as pessoas para a ação, sabe? De que é possível contribuir. É possível contribuir doando, é possível contribuir sendo voluntário, é possível contribuir
doando o seu talento, sua inteligência, suas ferramentas de trabalho, né, ajudando a pensar para que esse setor, que acaba atendendo a uma faixa da sociedade que ainda é muito mal atendida pelo governo, né? E no fim, a partir do momento que a gente une essas forças, ninguém perde. Pelo contrário, né? Assim, existe muito esse pensamento, o trabalho é do governo, mas o governo é um reflexo do que a gente acredita também, né? Sobre como que as coisas devem ser conduzidas. E se a gente pode criar possibilidades de criar ações, criar programas, projetos, iniciativas que possam inspirar, servir de exemplo e falar assim, olha, governo, testei, está funcionando, por que que... E aí sim implementar isso em massa, para que isso se torne uma política pública, eu acho que essa é a grande missão do terceiro setor. O terceiro setor tem essa liberdade, tem essa autonomia de poder fazer isso. Então, tem a chance de poder criar mesmo, né? De poder inovar. O terceiro setor sempre foi muito inovador nesse sentido. Temos aqui no chat a Isa Mariano. Ela está falando, Kátia, conta um pouco como vocês lidam com as crianças e adolescentes que sofrem violência doméstica, por favor. Ok. Vai ser um bom tópico, né, para a gente conversar, então. Ainda mais que é sugestão popular, né, vamos falar assim. Sim. A gente tem uma área social dentro da organização, até que ela é o coração mesmo da organização. E nós somos um polo de prevenção à violência. Então, acho que um dos primeiros passos é o processo de identificação desses casos, né? E a organização tem um processo de fazer históricos sociais das famílias, que é um primeiro passo, né? É um primeiro bate-papo para entender como é que estão funcionando aquelas relações, e que esse bate-papo é feito por um assistente social, e que ele vai entender quais são esses pontos de atenção, né? E às vezes até detectar o que ainda não é uma violência doméstica, né? Tipo, dar oportunidade de trabalhar preventivamente. Além disso, a equipe, de uma forma geral, principalmente os educadores, eles têm esse olhar apurado, a equipe pedagógica, eles têm esse olhar apurado para esses temas, né? Porque quem está todo dia com a criança é o professor, não é o assistente social, não é o psicólogo, né? Quem vê todo dia a criança, passa várias horas com a criança, é o professor. Então, muitas vezes o professor é que é o sinalizador. Olha, o comportamento está diferente, está mais agressivo, ou está mais calado, está só usando blusa, coisas que são comportamentos até de quando está passando por alguma situação assim. E muitas vezes é o educador que vai ter vai ser a primeira escuta, vai ter a primeira escuta do educando em relação a isso, né? Então, por isso que a equipe toda precisa estar muito preparada e aqui no coração também aberta para que os alunos tenham essa liberdade, né? É uma coisa tão íntima. E a partir do momento que isso acontece, bom, a área de assistência social pode fazer visita domiciliar, trazer a família para entender o que está acontecendo, né? Eventualmente, trazer para o atendimento psicológico, fazer denúncia quando é necessário. Então, e aí a área social vai agir tanto no suporte emocional e assistencial, né, com um conjunto entre o assistente social e o psicólogo, quanto para articular essa rede caso
sítio de denúncia, porque muito, quando a gente tem esse processo, a gente consegue prevenir. Então, quando a gente já percebe, antes de chegar numa violência física, sempre tem verbalizações, sempre tem outros sinais, né? Então, muitas vezes, se esse olhar está atento para esses sinais, a gente consegue prevenir. Se a gente não conseguiu, porque acontece também, né? Não conseguimos. O que vamos fazer em relação a isso, né? Então, a área social está apta, por exemplo, para fazer encaminhamentos, às vezes para acionar o conselho tutelar quando é necessário, de trazer e encaminhar para a Defensoria Pública, se for necessário, para a delegacia, e para os casos de violência contra a mulher e contra as crianças que também sofrem violência contra a mulher, a gente tem um parceiro na região que é especializado em violência contra a mulher e que ajuda a gente nesses atendimentos, porque tem atendimento psicológico especializado. Então, não é que a gente precise saber fazer tudo, mas às vezes a gente precisa ter amigos que contribuam para a resolução daqueles casos. Ó, a gente tem até aqui, temos alguns elogios da diretora da nossa ONG, né? Estão um pouco perdidos que o chat vai subindo. Uhum. Mas ela estava elogiando, né? Estava novamente agradecendo vocês a você pela participação aqui, achei. Que trabalho lindo, Kátia. Parabéns pela linda missão. Muito bom ter você aqui na nossa noite especial. Agora tô. Você estava girando aqui para mim. Ah, também. Volte e meia você tá girando para mim. Estamos ambos girando um ao outro. Ok. Mas, pois bem. Né, o povo aqui no chat está bem engajado. Temos todos, né? A Célia Leite, psicóloga, disse: ter amigos é ouro. A Selma Bertanoli, né, tá falando sobre escuta e acolhimento aos usuários. Enfim, acho que são todas mensagens, né? A gente percebe que quando o trabalho é bonito não falta elogio. É isso aí. Mas é uma missão. Eu acho até conforme a gente vai recebendo as famílias, vai conhecer. O Arrastão, ele decidiu, né, há muito tempo atrás, de que o nosso critério de seleção, assim, só para você ter uma dimensão, a gente tem uma fila de espera bem significativa para os nossos projetos. E o Campo Limpo, né, é uma região que tem 700 mil habitantes, 240 favelas. Então, população para atender realmente ainda não está faltando. Mas o que eu ia dizer é que a gente decidiu que a gente ia sempre selecionar sempre pela família mais vulnerável, né? A gente vê organizações que têm um critério, por exemplo, eu vou trazer para a minha área educacional famílias que estejam um pouco mais estruturadas para que os resultados saiam mais rápido. Esse é o nosso critério oposto. A gente pega a família. Kátia? Né? E para trazer e ficar o máximo de tempo possível com a gente, né? Então a gente tem famílias que passam praticamente a vida toda e algumas gerações. Nós sabemos que quanto mais vulnerável é a família, maior é o nosso tempo de dedicação que a gente precisa oferecer para que esse resultado apareça, sabe? A gente sabe disso. Mas aparece e para a gente acaba se tornando
mais significativo. 2021 foi um ano também muito significativo para a gente, porque nós percebemos que ali na região do Campo Limpo apareceram várias novas comunidades, né, com o empobrecimento ali da população, a gente percebeu que estavam aparecendo novas favelas, né? E a gente fez em 2020 a gente não podia por conta, né, do isolamento social ainda, do lockdown, mas em 2021 a gente pôde ir nessas novas comunidades e começar a sensibilizar para trazer para os programas, para trazer para os projetos. Ainda tem muito que se fazer, a gente tem plena consciência disso. É a população que a gente quer chegar. É a população que a gente quer chegar e para quem a gente quer trabalhar mesmo, né? A base da pirâmide. Então, até a gente fez alguns experimentos novos agora esse ano de ter mais inscrições virtuais, né, dos nossos programas, dos nossos projetos. Aí a gente entendeu, gente, tem uma boa parte da nossa população que ainda não rola o virtual. Vamos abrir a porta para que as pessoas possam vir, se inscrever, para que possam participar presencialmente, já que, por enquanto, ainda estamos podendo, né? E para trazer essa população que tem dificuldade mesmo. Então, e conseguir cumprir a missão, né? Acho que essa missão é de todo dia para a gente, né? A cada prato de comida que a gente oferece, a cada bom dia na porta, alquinho que a gente passa na mão do aluno, enfim, né? A cada família que a gente acolhe com carinho lá. Uhum. E se eu chegar, no caso nem eu, se uma pessoa chegasse então perguntasse para você, Kátia, se você tivesse que dizer qual que é o valor assim, essencial do projeto Arrastão, qual que você diria que ele é? O valor? Coragem. Coragem. Coragem? Coragem. E por que coragem? Eu acho que o Arrastão é uma organização muito destemida de fazer o que ninguém ainda está fazendo, sabe? Uhum. De acolher quem ninguém quer acolher, de aceitar propostas loucas se a gente acha que vai beneficiar a população. Vai ser difícil, mas a gente enfrenta. Acho que é uma organização muito, muito corajosa, muito, muito criativa, mas muito corajosa também, porque às vezes a gente cria, mas não bota a ideia no papel, né? A gente vai mesmo, quebrou a cara, conserta, faz de novo. Mas eu acho que isso foi necessário para crescer, né? Quando eu penso, às vezes eu fico pensando, né? Poxa, é uma organização que nasceu de um barracão pequenininho que atendia nem 30 pessoas, né? E agora a gente está atendendo quase uma pequena cidade, né? Então é preciso muita coragem também para poder superar os desafios que cada geração, né, que os tempos vão impondo para a gente, né? Agora o desafio ainda é a pandemia e como é que a gente trabalha com todo esse ônus que a pandemia nos trouxe na educação, na economia e na saúde das pessoas. Mas quantas crises a organização passou, sabe? Durante esses 50 anos, para poder continuar a estar viva. Acho que ela precisa de muita coragem, de muita persistência para isso. É uma pena que hoje a gente, esses projetos mais, né, complicados, a gente tem que ser considerado corajoso para ir atrás deles, ao invés de ser considerado uma pessoa normal, né? Uma pessoa com um pouquinho de bom senso, né? Vou falar assim. Sim.
Mas é porque às vezes é mais cômodo ficar em casa ali, quietinho, no cantinho, né? Mas esperando as coisas acontecerem ou só falando no Facebook o que gosta e o que não gosta. Mas eu acho que as pessoas... eu tenho muita esperança, de verdade. Eu tenho uma visão muito positiva sobre isso. Eu acho que essa nova geração, essa geração Z agora, eles estão muito já nascendo e sendo educados para a solidariedade, para olhar o meio ambiente de outra maneira. Então, de verdade, eu tenho muita esperança para isso. Por mais que tenha muitas questões também que se falam sobre essa geração, de serem mais individualistas por conta da questão das relações virtuais, mas eu acredito também que eles estão sendo educados mais para a solidariedade. Mais para a solidariedade e mais para cuidar do meio que dizem, né? Eu acho que isso muito importante. Isso de verdade é uma das coisas que a gente vê e que dá muito orgulho na organização, é quando a gente vê que os nossos ex-alunos retornam trazendo alguma proposta de iniciativa. E isso tem uma frequência muito maior do que você possa imaginar. E isso é muito legal, né? Tipo, perceber que a sementinha que foi plantada está dando certo mesmo. Uhum. Não, né? Acho que assim, até pelo que você comentou, eu acho que é uma coisa boa, porque você comentou toda essa questão, né, das gerações. Eu acho que pelo menos a geração que nasceu ali 2001, 2002, 2003, 2004, a gente está pegando um mundo agora onde tem muita pessoa reclamando, mas pouca pessoa colocando a mão à massa. E cada vez mais eu vejo que essa minha geração está falando tipo assim, os adultos não vão pôr, então a gente vai pôr a mão, certo ou errado a gente põe. É isso aí. Cada vez mais de amizades, de ver dentro da minha escola, diversas parcerias com ONG, projetos sociais. É uma coisa bonita de se ver, que você percebe que você fala assim, ainda não vai ser nessa geração que a gente vai encontrar esse trabalho do bem em todo lugar. Mas, graças a Deus, está cada vez maior. Sim. E eu acho que essa é a grande missão, sabe? É da gente não se intimidar e achar que não é importante, de deixar de lado, sabe? É de continuar mesmo criando as pontes, de criando espaços de diversidade, de diálogo, de possibilidade, de conteúdos diversos que as pessoas possam acessar e se conversar de uma forma harmoniosa, né? Para que isso aconteça, né? De uma forma tranquila, eu acho que a solidariedade também tem mudado muito, né? Agora, se você pensar até quando o Arrastão foi fundado, tinha grandes filântropos, né? Pessoas que eram caridosas, né? Hoje eu estou falando de espaço compartilhado, né? De um nivelamento mesmo, né? De que essa é a conquista, de voz da periferia também, da periferia também trabalhando pelo seu próprio desenvolvimento, né? Não apenas recebendo recurso e conteúdo, mas se automobilizando para que isso aconteça. Então, muda todo o cenário, né? Mudam as relações. Mas eu acredito que, por mais que a gente tenha um cenário de dualidade, muitas vezes por política, nas redes sociais, no contraponto disso também tem muitos espaços sendo abertos para o diálogo e para essa interação. Então, estamos andando. Acho que a gente está no estado da confusão ainda, mas eu acho que eu de verdade acredito muito que as coisas estão muito melhores, porque pelo menos agora a gente está falando.
Eu acho até que, por ser, né, vamos falar assim, pelo projeto Arrastão ser um projeto transgeracional, né, passou por tantas gerações, você comenta que vai voltando, pelo menos eu imagino que, por mais que a ideia matriz, né, tenha se mantido a mesma, a ideia matriz seja a mesma, a Sim. maneira a qual vocês, né, vão seguindo esse caminho é cada vez mais diferente, acho que até cada vez mais abrangente, com métodos que, por exemplo, naquela época não se usariam, hoje não tem o mínimo problema. Acho que isso é um lado extremamente bom. Vocês mostram, por exemplo, também que antigamente se pensava muito que o cara que deveria ajudar era aquele que era rico, né? Aquele que não ia fazer falta. Era Sim, aquele que ia na igreja, fazia doações, ensinava a igreja, dava esmolas grandes. Hoje a gente percebe que não, assim, você tendo seu tempo, seu espaço, sua boa vontade, você consegue encontrar outras pessoas que também querem ajudar outras pessoas, sim, assim como você consegue, hoje acho que tem muito mais essa questão de você ter a mudança sendo vista, sendo feita. Hoje você, não só aqui no Brasil, né, como ao redor de todo mundo, a gente cada vez mais está vendo ONGs que são realmente movidas por um sentimento de querer mudar, né, de querer trazer as coisas para melhor. Acho que, né, ainda assim é uma pena que tenham muitas, né, ONGs que a gente tem o Greenpeace, o PETA, que se perderam no meio do caminho, mas é bom ver que a gente tem projetos que nem o Projeto Astão, a gente tem o Nosso Bem, que, assim, realmente procuram bem, ajuda o humano, acho que o melhor, né, se a gente puder dizer assim, sem especificar o que, mas o melhor. é. E é isso, né? Eu acho que é ter essa motivação de sempre fazer melhor, né? De olhar a sociedade e, e ter um olhar bondoso, um olhar gentil de, olha, ok, eu tenho potencialidades, mas tenho muita coisa aqui que a gente pode melhorar para que a vida das pessoas seja melhor. No fim, tudo isso, tudo isso é só para que a vida das pessoas e do coletivo fique melhor emocionalmente, seja economicamente, seja nas suas relações familiares, seja no acesso, nas possibilidades de trabalhar, de estudar, de viver e de construir uma vida positiva. Eu acho que essa, isso não muda, independente das gerações, sabe? Vai mudando os quês, né? Ok, o trabalho é o quê, então, agora, né? A educação é o quê agora? Mas que isso são coisas que mudam conforme os tempos. Mas esse sentimento de fazer com que a vida das pessoas se fique melhor é, é desde que o mundo é mundo, eu diria assim. Acho que não dá pra gente contestar mesmo, senão a gente teria chegado onde a gente chegou. É, Mas, pois bem, eu acho que, Kátia, em nome da Nós do Bem, primeiro eu queria agradecer o seu tempo, a sua disposição, toda essa sua eloquência, não só essa sua vontade de mudar, mas você veio aqui, você aceitou conversar com a gente, você aceitou contar do projeto de vocês. Agradecer não só o seu tempo, mas agradecer as ações que vocês fazem, todo esse cuidado que vocês têm. A gente, pelo menos assim, eu olho para você e eu consigo ver uma pessoa que você fala assim, essa pessoa faz o bem e se sente bem fazendo o bem. Uma daquelas pessoas que você olha e não consegue sentir nada além de admiração. obrigada. E eu acho que, né, e além disso, toda essa questão de vocês têm de irem atrás, quererem ajudar, você comentou de, né, quanto mais percebe que a situação é complicada, né, vamos colocar assim, Uhum. para, né, para o menor de idade, mais tempo vocês querem cuidar deles, a gente percebe que tem todo esse carinho entre vocês e aquelas pessoas que vocês cuidam.
assim como eu acho que é um dos valores, né, que o Nós do Bem mais preza. Não só você chegar ali com todos os métodos disponíveis para a pessoa tentar melhorar, né, tentar fazer a pessoa ser um pouco mais feliz. Eu acho que também tem muito dessa questão em ambos os projetos, de você fazer isso e fazer a pessoa estar feliz, a pessoa ser feliz enquanto ela está fazendo isso. Claro, você ajudando, dando uma atenção para a pessoa, se sente feliz. Mas você com Sim, aquele sorriso sincero, eu acho que é isso realmente que você percebe que faz a diferença. É aquela pessoa que faz o trabalho voluntário não para os outros verem, mas para aquela pessoa que está sendo ajudada a ver que ela é uma pessoa que é querida. Então eu acho que eu realmente acho que é isso, né? Agradecer a sua presença aqui eu que e perguntar agradeço. mais se você tem alguma consideração final. E acho que a gente encerraria essa live, então. Não, imagina, nenhuma consideração assim especial, só de agradecer muito pelo convite de vocês e, e que a gente se sente, cada vez que eu tenho oportunidade de compartilhar com alguma outra organização, com outras iniciativas, é aquele sentimento de a gente não está sozinho, tem mais gente fazendo com a gente, e de por mais que a gente veja coisas ruins no noticiário, tem iniciativas admiráveis como a de vocês, o Nós do Bem, como a do Arrastão, como de tantas outras organizações que trabalham em prol das pessoas. Então, eu só queria muito agradecer a você pelo espaço, né, e por permitir que a gente compartilhe um pouco da nossa história e, e desse nosso sentimento, sabe, de resiliência e de alegria em fazer tudo isso. Eu acho que existe uma alegria em fazer tudo isso, em, em promover todas essas ações, em estar em coisas mudem. Acho que nem só isso, né? Já é uma coisa. Não vamos chamar quem nasceu nos anos 60 de antigo, então é um projeto que já vem vindo há tanto tempo, né? Tantas pessoas se juntando. É bonito, né? É confortante perceber que essas pessoas são tocadas, que essas pessoas são motivadas por mais que o tempo passe. Com certeza. E esse é um dos desafios, manter a motivação, sempre. Mas, é, mas a motivação também, ela vem na hora que a gente vê, quando a gente vê o resultado nos nossos atendidos, é automático. Mas é isso, eu acho que é isso então. Obrigado novamente, Kátia, pela sua presença, assim, Obrigada a por você, Ivan. essa trazer tanto um pouco da sua história, mas trazer também essa história linda que é a história, né, do Projeto Arrastão. E é isso, né? Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, seja pela Luz do Bem, seja até para conversar, porque foi delicioso poder conversar com você hoje, Kátia. Obrigada, obrigada. Obrigada a todo mundo aí que está assistindo. Se quiserem conhecer mais do Projeto Arrastão, www.arrastão.org.br ou nas redes sociais, Instagram, Facebook, Projeto Arrastão. Mas acho que é isso, então. Obrigado, gente. Vou encerrando a live aqui. E é isso. A gente vai seguir a nossa série. Terça-feira que vem temos mais lives. Obrigado, Até. gente. Tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente. É, agradecer aqui agradecer a todos aqui a presença. Não sei se eu estou travado ou não, mas
agradecer a todos vocês aqui a presença